Olá, gente, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eu tinha dito na semana passada que o vídeo que a gente estava fazendo sobre o reino de Deus era o último vídeo, mas na verdade em fevereiro ainda não acabou. Eu me passei. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o que falamos durante todo o mês, né? E terminar falando sobre algo que nós vivenciamos ontem, que foi levando bênção na rua. E é muito bom a gente realmente fazer o reino de Deus, né? Fazer as coisas simples. É isso que faz da gente ser servo de Cristo. E o que a gente tem mencionado durante todo esse tempo é que o reino de Deus, ele precisa ser primeiro manifestado em nós. Como assim? Precisamos em primeiro lugar estar no centro da vontade de Deus. Precisamos em primeiro lugar deixar o Senhor reinar sobre nós. E a gente foi falando nesses devocionais sobre que o tempo estava cumprido sobre nós, justamente porque nós cremos, e eu espero que seja assim na sua vida também, que nós estamos deixando o Senhor reinar em nossas vidas. E crendo nisso, a gente vive a palavra dele, vive o que? Vive correndo atrás das pessoas que precisam conhecer o reino de Deus. O reino de Deus, ele precisa ser estabelecido. Por que ele precisa ser estabelecido? Porque um dia esse rei vai voltar para buscar a nós, para buscar a igreja de Cristo, que somos nós, para buscar aqueles que decidiram ter Jesus nas suas vidas e decidiram que o Senhor precisava sim reinar sobre as suas vidas. Então, o que eu tenho aprendido nesses dias sobre o reino de Deus é que precisa sim ter um arrependimento real. Não foi até o que foi mencionado na ministração ontem. Não um arrependimento que você simplesmente chora e continua cometendo o mesmo erro. A gente tem se enganado, né? E a gente não precisa pegar o que temos, o que o Senhor nos dá, e tomar isso como algo que nós temos que decidir. Como assim? Às vezes nós temos cargos de liderança, às vezes nós temos, não somente dentro da igreja, né? Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu sou uma líder no trabalho. Eu, junto com meu esposo, que direcionamos as coisas, que temos reuniões, que passamos para a equipe. E como eu tenho me comportado diante da minha equipe, né? O que eu tenho feito para os meus colaboradores, o que é que eu tenho feito, o que é que eles têm visto em mim em relação à liderança. A mesma coisa dentro do corpo de Cristo. Não podemos pegar uma autoridade que não é nossa, a autoridade é de Cristo, a autoridade é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E falando em igreja, em corpo de Cristo, é muito mais sério, porque isso nos leva à vida eterna. A gente pode perder a vida eterna e pode permanecer no caminho dessa vida eterna, que é o caminho estreito. Então, a gente precisa se arrepender diante de Deus e tentar corrigir diante das pessoas. E arrependimento é aquilo que nos constrange e deixa a gente muito mal, não acreditando que realmente fizemos aquilo com alguém ou em uma determinada situação. E um dia o Senhor vai voltar para nos buscar e vai dizer as duas coisas, né, que o pastor Albert falou ontem. Só tem esses dois caminhos. Ou afaste-se de mim porque eu não te conheço, ou venha morar comigo eternamente, meu filho amado. E eu de verdade espero na minha vida e na sua que seja a segunda opção, né? Que seja a opção de vir morar comigo eternamente, meu filho amado. E não se afaste de mim porque eu não te conheço. E ontem a gente fez o Levando Bênção, que foi uma bênção. Conhecemos dois irmãos, o Roberto e o José. Na verdade o José primeiro, depois o Roberto chegou. E foi bênção demais. A gente levou alimento, a gente levou uma cesta de café da manhã, na verdade, roupas e a Bíblia. Mas o que mais nos chamou a atenção foi a necessidade deles serem ouvidos, né? E o curioso é que tinha uma igreja do lado. E isso é o mais triste, né? Tem uma igreja do lado e são pessoas que passam despercebidas. E Natália falou uma coisa que me chamou a atenção por esses dias. Se Jesus ele vivesse hoje aqui conosco, ela disse que acredita que ele não pertenceria a nenhuma denominação, mas que ele pertenceria às ruas. Ele estaria nas ruas fazendo o que ele nos ensinou a fazer.
E eu creio sim que a gente teria momentos de louvor, de palavra com Ele, mas seríamos um só corpo reunido para ouvir Ele. Então uma só igreja, né? E não do jeito que é hoje. Então Jesus está voltando, querido, e ontem nós fomos presenteados com essas duas vidas que aceitaram ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. A gente talvez não, foi o que eu disse para eles ontem, talvez eu não encontre, a gente não encontre vocês mais aqui neste mundo, mas se vocês aceitaram de coração, se vocês querem que esse Jesus more dentro de vocês, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar lá no céu. E foi um momento glorioso, a gente ficou 1 hora lá conversando, mas tornou o meu fim de semana num fim de semana glorioso e abençoado. Simplesmente porque a gente fez o que Jesus nos mandou fazer. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A gente precisa aprender a dar mais do que receber, né? A gente às vezes fica só indo para a igreja, engordando, inchando e achando que... Enfim. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, misericórdia do povo de Deus, misericórdia desse tempo que a gente está vivendo, porque é um tempo complicado. Eu creio que é um tempo complicado. Eu passei momentos difíceis por erros, claro, e por decisões certas também. A gente sempre colhe aquilo que planta, né? Então, o que eu tô vivendo hoje, na verdade, é um reflexo do que eu plantei, né? Eu tô começando a colher coisas que eu plantei há muito tempo. E já colhi muitas coisas difíceis, mas tenho colhido bênçãos também. E é isso, a nossa caminhada com Cristo é isso. O importante, na verdade, é a gente estar no centro da vontade dele e saber que estamos em obediência a ele, né? Porque na ministração de ontem foi sobre a vida de Saul. Então, Saul poderia ter sido o homem que o Senhor escolheu para que ele fosse, assim como o Senhor tem um caminho traçado para mim e para você que está vendo esse vídeo. Em que a gente não deixe a vaidade, a soberba, a prepotência de um cargo, de uma liderança ou de algo que fazemos dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos ministérios e grupos, como no caso do Obença, nos enaltecer, né? Nos deixar acima de Deus, porque isso ele não permite, amado. E é sério, vai ter um momento que talvez você comece a sacrificar tudo para ter esse reconhecimento de Deus de volta, e talvez seja tarde demais, como foi na vida de Saul. Então que Deus abençoe todos vocês, que o reino de Deus prevaleça em nossas vidas, porque Jesus está voltando e não tem outro caminho se não for Ele. Não existe placas, não existe religiões, não existe nada que supere o Senhor Jesus. Ele é o único, Ele é o que está acima de todo nome, tudo é para Ele, por Ele, enfim. E é assim que a gente tem que viver o reino de Deus, porque o reino de Deus vai chegar em sua plenitude e todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que realmente Ele é o Senhor dos Senhores. Então Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente já começa com outra temática, a gente vai divulgar nas redes sociais. E Natália já começa quinta-feira com essa temática, porque já é março, né? E março é o mês de aniversário do Obença. Então continuem orando por nós e que Deus abençoe vocês. Beijão, até mais.